Galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma análise tática de Santos e Cruzeiro. Eu queria ter soltado esse vídeo um pouquinho mais cedo, mas acabei ficando meio corrido no trabalho, acabei não conseguindo. Então vamos falar um pouquinho sobre Santos e Cruzeiro, fazer uma análise tática, mostrar como foi o jogo, como foi a partida. E os melhores lances, como o Santos jogou. E esse é um vídeo até diferente, porque a gente vai pegar meio que um compilado de formas que o Santos jogou de várias maneiras. Então eu quero mostrar um pouquinho como foi a saída de bola, como está sendo a transição do Santos, como o Santos está abrindo quando chega com mais jogadores no ataque. Claro, ressaltar a marcação-pressão. Inclusive, o que resultou, né? O que causou os gols do Cruzeiro. Então, vamos para essa análise. Peço like, curtida, sua inscrição. E bora para esse vídeo, beleza? Vamos lá. Para começar, a gente vai começar justamente pela pressão do Santos. Eu acho que é o início, né, de tudo. Então eu quero que vocês percebam que o Santos marcou pressão muito alta. O Tassiano foi muito bem nesse jogo, muito por conta disso, tá? O Tassiano, ele compunha muito bem essa linha, ó. Ó como que tá uma marcação de fato individual. Então um jogador para cada jogador do Cruzeiro. O Santos fazendo uma marcação bem forte, até roubar a bola do Cruzeiro. Então o Cruzeiro não tinha saída de bola. E com isso o Santos recuperando a bola rápido, criou uma das suas principais chances. Uma boa recuperação. Boa bola para o Souza, nas costas da marcação. Afinal, né, vejam nesse lance, por exemplo, aqui, ó. Que quando passa, ó, tem 3 jogadores do Santos nas costas, ó. Se tivesse uma roubada de bola aqui, ó, pegaria 3 jogadores do Santos nas costas. Então aqui, por exemplo, marcou pressão, roubou-se a bola. Falei do Souza, mas acho que foi do Arão. Então se encontrou o Guilherme sozinho aqui para dar continuidade para a jogada. Então o Santos fazendo essa marcação-pressão conseguiu criar bastante jogadas, tá? Essa é uma das primeiras jogadas ofensivas do Santos ali antes do gol. É aquela segurada do Guilherme usando a linha de fundo, né, a profundidade completa do campo, indo para cima, cruzando e Tassiano Fura encontra o Barreal no segundo pau. Então, o Santos faz essa marcação alta e o Santos, quando tinha a bola, abria o time de uma maneira muito interessante. Igor Vinícius aberto numa ponta e Guilherme ou Souza na outra. Nessa aqui, por exemplo, o Guilherme estava aberto na ponta esquerda, então o Souza vinha centralizar mais. Nesse outro lado contrário, o Igor Vinícius estava mais aberto na direita, logo o Barreal centralizava mais. Então, é sempre o meia ou o lateral trocando de posição. Um fica mais centralizado e o outro fica mais aberto. Quem fica mais centralizado é quem vai fazer o facão. Quem fica mais aberto é quem vai abrir a profundidade. Então, a gente vê isso no Santos, né, bastante frequentemente. Aqui, ó, a profundidade sendo feita, o outro fazendo o centro. E aí, ó, a marcação, pressão continua. Então, por exemplo, aqui, ó, roubou-se a bola do Arão, vai fazer uma recomposição, a segunda linha de volante que é feita pelo Schmidt e pelo Arão, já vai subir na marcação roubando junto com os laterais, tá? Então, se rouba a bola, volta a se ter posse, e aí se faz um domínio qualificado. Aqui novamente, ó, percebam, jogada rapidinha, Tassiano sai da área, simplesmente mais de deslocamento. O Guilherme, ó, o Barreal tá em posição de facão, o Guilherme na posição de facão também, ó, os dois nas entrelinhas, entre laterais e ponta, e centroavante, e zagueiros, e o Tassiano entrando entre os dois zagueiros. E aí isso vai abrir o que? Profundidade. Essa amplitude, perdão, de campo vai ser aproveitada pelo Souza logo no começo do jogo, ó. E aí, olha como que o Guilherme, por exemplo, ó, já tá na entrelinha entre lateral e zagueiro, lateral bem aberto. Se o Souza, por exemplo, enxerga um passe aqui pro Guilherme, olha como o Guilherme ia pegar essa bola sem marcação, tá? Então, de fato, o Santos abrindo muito rápido e mostrando bastante amplitude, desbalanceando, né, a marcação do Cruzeiro. Uma boa partida do Santos, mostrando e se organizando com a bola e sempre recuperando a bola. O Cruzeiro recuperou, o Arão já estava aqui na segunda linha de volantes para recuperar a bola novamente. Mas o Santos também joga na transição, então o Santos roubava a bola, não é que ele ia construir e procurar esse ataque ideal, não, ele ia roubar e fazer uma jogada rápida. Com isso o Neymar ia virar um 10 clássico, e aí um dos pontas muitas vezes centraliza para ser um outro meia. Então o Santos ataca com 2 atacantes e um meia, né? Sendo o Neymar esse volante arranque praticamente. Então o Barreal vinha muitas vezes pro centro, tentava fazer a jogada indo pro Guilherme, alguma coisa assim, e o Santos mantinha essa pressão, recuperava a bola, mantinha a pressão sempre, mesma premissa do ataque. Atacou, não deu em nada, recupera a bola e mantém a pressão. E aí, como é que o Santos saía jogando? O Santos saía jogando uma saída bem interessante entre goleiro e 2 zagueiros. Abria-se 2 laterais e um volante ficava. Então, um 2 mais 3, uma saída sustentada, bem sustentada na real, que o Santos fez nesse jogo. Com uma linha de 2 mais 3, os laterais dando amplitude, ficando um volante com uma opção de passe, sempre se formando triângulos nos cantos do campo, tá? E aí a volta aqui, um recuo de um dos pontas para também fazer essa composição nessa saída de bola. Então ele vai usar isso aqui, vai usar um centroavante mais móvel,
que vai dar um famoso 1-2 toques para liberar a marcação. E nessa saída de bola rápida, o Santos faz uma boa jogada, uma jogada com Souza Schmidt, achando já o Guilherme nas costas da marcação do Cruzeiro, e aí o Guilherme vai fazer o cruzamento, e esse cruzamento é bem importante, porque é aquela hora que sai a cabeçada do Tassiano nas costas da marcação, ó. Percebam que o Neymar tá entrando como elemento de surpresa também, quase faz o gol. Então é uma jogada muito rápida do Santos, muito boa, que quase sai gol. Novamente, numa boa jogada de movimentação, o Santos cria, ganhando agora pela direita. A gente vê o Neymar recuado, ó, não tanto como meio armador, mas como um volante que ajuda na construção. A jogada feita com o Barreal, encontrando quem? O Igor Vinícius fazendo amplitude, ó. O Igor vai dar amplitude, vai encontrar o Tassiano, que quase faz o terceiro gol. Então, novamente, o Santos jogando na transição com jogadas rápidas, tendo essa troca entre lateral e meia, tá? Uma hora o lateral vira meia, outra hora o meia faz essa amplitude. Então, muito legal essa troca de função entre posições. Por isso que o Barreal tem sido muito importante, inclusive. Novamente, Cruzeiro atacando, marcação sendo forte, Souza rouba a bola. Por que essa roubada de bola do Souza é importante? Vocês vão ver, a continuidade de jogada é assim, ó. Guilherme vai receber essa bola centralizado, ó como o Souza já deu amplitude, na verdade Neymar recebe a bola centralizada, ó como o Souza deu amplitude, e o Guilherme vai receber a bola na entrelinha, ou seja, entre lateral e zagueiro. Recebeu a bola entre lateral e zagueiro, se ele para aqui e toca pro Tassiano, era meio gol. Ele vai tentar fazer isso, o lateral do Cruzeiro vai conseguir desviar a tempo e vai mandar pro escanteio. Por que esse escanteio é importante? Nesse escanteio sai o gol de cabeça do João Schmidt, fica 3-0, tá? Então, o Santos consegue construir muito interessantemente com um jogador dando amplitude, e aí se aumentando esse espaço entre lateral e zagueiro, na qual o ponta vai infiltrar e criar uma boa jogada. Novamente, Santos fazendo boas jogadas, mas olha aqui as falhas de marcação do Santos. Nessa a gente vê o jogador do Cruzeiro conseguindo passar entre Souza e Arão, né? E quando se passa entre Souza e Arão, o que se tem aqui na jogada? Que eu acho que tá mal editado da minha parte. Mas ó, o que você vai ter nessa jogada? Se passou entre Souza e Arão. Então lembra que eu falei que a marcação é individual? Como a marcação é individual, se passou 2 jogadores de 2 do Santos. Então vai sobrar o quê? 1 jogador para 2 do Cruzeiro. Isso vai ter um passe aqui, depois um passe no Gabigol nas costas do Zé Ivaldo, que é onde vai resultar no gol do Cruzeiro. Olha como fica 2 contra 1, justamente porque essa marcação ela é individualizada. Então assim, as vantagens, ela vai ser uma marcação que vai deixar o Santos ter mais a bola, ela vai fazer o Santos recuperar mais a bola, todavia quando tem um erro, vai ficar um 2 contra 1, vai ser muito difícil de impedir um gol do adversário, tá? Então, é assim que o Santos sofreu, principalmente com o jogo do Cruzeiro. É um risco calculado, eu diria, desde que o Santos aproveite antes que cria, senão é perigoso. Aqui é uma bola nas costas, pra mim é uma desligada completa do Adonis Frias, uma defesaça do goleiro, pra mim um erro muito grande do Adonis, tá? O Bolasie estava impedido, mas essa pra mim é simplesmente um erro do Adonis. E aqui, novamente, uma boa jogada do Cruzeiro, e novamente, o que eu quero que vocês percebam. Ó, primeiro, o Santos não pode marcar em linhas baixas. O Santos tem que marcar em linhas altas. Quando o Santos ousa marcar em linhas baixas, então o Santos recua suas linhas para fazer essa marcação, é um equívoco. Porque o Santos em linhas baixas tem que usar mais da sua marcação e aí acaba se perdendo. Então, o Santos marcando em linhas baixas, deslocam o Arão. Deslocando o Arão, deixam marcadores mais fracos para serem driblados. Eu acho que é até um bom tempo. Tem um bom drible aqui, e aí vai ser aproveitado o quê? As costas do Igor Vinícius, ó. Você aproveita as costas do Igor Vinícius, e aí aquela jogada que vai sair mais um gol do Cruzeiro, também impedido. Então o que eu digo pro Santos se tem que marcar em bloco alto, se marcar em bloco baixo é mais fácil você atrás poucos bons marcadores do Santos e fazer uma jogada nas costas desse time, tá? Vamos lá, próxima jogada. Bola para trás aqui do Souza, ó como o Guilherme vai dominar a entrelinha, ele ficando mais centralizado, mais pro meio, para chegar para bater. Uma boa defesa do goleiro novamente. Então, lateral e ponta mudando de posições. Novamente, uma boa jogada do Santos aqui. Construção. O Igor Vinícius indo mais para o meio, deixando Barreal fazendo amplitude. Cruzamento importante. Por que esse cruzamento é importante, Rex? Porque é dele que vai sair o escanteio que sai o primeiro gol de cabeça do Tassiano. E aí vamos para a última jogada, que eu acho que é uma das jogadas mais importantes do Santos, que é do segundo gol também, tá? A jogada do segundo gol sai numa saída de bola errada do Cruzeiro. Guilherme aproveita e rouba a bola. E o que é legal de ver nessa jogada, ó. Primeiro, o Neymar aqui, ó, que é o Neymar centralizando, recebendo a bola, já devolvendo pro Guilherme. Guilherme vendo o Tassiano passando nas costas da marcação, vai tentar o toque vai ruim. Ó como o Barreal já estava aqui, só que mais importante do que isso, o Santos vai seguir fazendo uma marcação-pressão. Igor Vinícius, lembra que tá fazendo amplitude? Porque o Barreal tá centralizado, então o Igor vai fazer amplitude. Ele vai pegar a bola e vai tocar no Neymar. Vai receber nas costas da marcação. E aí, de novo, o Tassiano vai fazer aquele deslocamento para ficar nas costas, na entrelinha, antes dos zagueiros e fazer o gol do Santos. Então, assim,
É um jogo muito legal do Santos, um jogo que a gente vê as táticas fluindo com bastante tranquilidade, um jogo que a gente vê taticamente o Santos muito bem posicionado e um Vojvoda que montou um Santos muito diferenciado, tá bom? É isso, meus queridos, quero pedir seu like, sua curtida, sua inscrição, forte abraço e agora eu fui.